Por que a Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil é algo tão benéfico para todos os ciclistas, seja para os profissionais ou seja para os meros amadores? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, é fato que o Brasil está no roteiro das grandes provas mundiais, né? O mountain bike vem vindo para o nosso país há mais de ano já, né? E agora sedimentamos mais uma vez esse passo com as duas etapas que estão ocorrendo semana passada, né? Que ocorreu então semana passada em Araxá, e aqui vai ocorrer novamente agora nessa próxima semana. Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois da realização desse evento, mas ele foi gravado entre as duas semanas. Por que isso é tão importante para nós? Por que isso é tão importante para o esporte? E por que isso é tão legal? Como eu disse, né, o Brasil é um país rico em relação à questão da sua geografia e tem dentro do nosso grande e gigantesco país diversos tipos de climas e diversos tipos de terrenos. Olhem só que legal. Isso nos proporciona provas como Araxá, que é uma prova em um local muito específico e bem estruturado em Minas Gerais, terra das montanhas, mas também outras provas que, como são um exemplo, né, Brasil Ride, que é muito famoso, e outras provas que vêm crescendo cada vez mais. Aqui a gente entende que existe uma visibilidade global muito interessante para o esporte a partir do ponto que a gente vê essas provas acontecendo no Brasil, como essas que eu citei, como já aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, então tornando aí muito mais acessível para quem quer acompanhar de perto e também movimentando outras coisas que eu vou discutir aqui com vocês nesse ponto. Mas o primeiro ponto, claro que não deixa de passar batido o fato de que a gente ganha mais visibilidade global, tanto como praticantes desse esporte, né? A gente tem diversos atletas que estão correndo essas provas, né? A gente tem atletas ranqueados no masculino e no feminino, e também para o público em geral, que acompanha um pouco mais de perto, consegue ver e ter acesso aos atletas de elite, né? Atletas do que é a Fórmula 1 do mountain bike, correndo nessas provas, treinando nas cidades, se deslocando por ali, né? Andando pelas cidades. Tudo isso mostra uma visibilidade muito maior, o que já vai, né, inclusive encaixar aí no segundo ponto, que é a questão da infraestrutura. Esse é o ponto número 2 do nosso vídeo, né, que um dos benefícios, então, que o Mountain Bike World Cup, como esse, banqueado pela UCI, que é o órgão máximo dos ciclistas, traz essa questão da infraestrutura, o que faz, né, que exista aí um aumento de praticantes de ciclismo, né, o mountain bike vai ganhando força, e também de evolução de nível, né, galera. Não sei se vocês acompanharam ou quem conseguiu ver através das redes sociais, o nível desses atletas está cada vez mais alto. E algo que eu, Cássio, né, espero muito ver em provas, né? Afinal de contas, se a prova fosse uma prova fácil de ser realizada, sem um nível técnico um pouco mais alto, não teria tanta graça assim, né? Imaginem, né, a gente vai lá e vê um pedal que a gente faz no final de semana, uns caras um pouco mais fortes, só isso, né? Não. Realmente mostra que o nível é bem mais alto e não é uma prova para qualquer um. Trechos, inclusive, né, da etapa de Araxá, que eu pude ter acesso e pude ver, mostraram grandes habilidades técnicas por parte dos atletas que realmente tem que estar bem preparado, tem que ser realmente um atleta profissional para poder conseguir tanto transpor os obstáculos quanto, né, conseguir chegar no final e, claro, né, dentro das suas modalidades, trabalhar bastante para poder realmente atingir um resultado bem interessante. E toda essa movimentação que eu tô falando aqui para vocês, ela acaba movimentando também outros atletas. E isso é algo que eu vejo como muito importante para o que a gente chama de base. A base nada mais é do que os ciclistas novos, os novos entrantes que vão começar a pedalar a partir de agora, muitas vezes influenciados por provas como essa, pela mídia que está sendo coberta, por aquilo que a gente consegue enxergar como algo desejável, né, para quem está realmente entrando nesse esporte, e talvez, muito talvez, a gente esteja despertando aí novos Henriques Avancini no futuro, novos atletas fortes que vão entrar com bastante, marcando, né, futuras gerações. Só que sem uma base isso é impossível, né? O ciclismo, ele tem a característica de ser um esporte muito desafiador, que exige muito do ciclista, muito do atleta, então, né? E ele precisa, assim, de uma base, e essa base começa muitas vezes na juventude, né? Então, ponto número 3 é essa formação, esse incentivo a novos atletas e, inclusive, incentivo também por parte das empresas, né? Que daí começam a ter programas para desenvolver novos talentos que começam lá no sub-16, sub-18 e aí sub-20 e depois vão crescendo consequentemente para poder, né, chegar e correr nas elites, como a gente tem visto atualmente. E antes de falar o ponto número 4 do vídeo de hoje, eu vou fazer um convite, né? Se você chegou até aqui e está gostando do nosso material,
se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos materiais. A gente vem produzindo conteúdo há bastante tempo e é bem interessante quantificar esse resultado através do like, através da inscrição e também do comentário, né? O que vocês estão achando das etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil. O ponto número 4 eu já dei uma pequena palhinha, mas é bem importante de falar, é que as provas nas Copas do Mundo, elas incentivam a economia esportiva. Economia esportiva se entende-se por todo o ecossistema que envolve a bicicleta. Desde as grandes marcas, né, nacionais, como Caloi, Ogi, Sense, Audax, Groove, até os pequenos empreendedores. Isso mesmo, galera. Olhem como isso movimenta todo mundo. Eu tenho conhecidos que foram para Araxá para poder acompanhar essa prova. Eu tenho gente que se deslocou de diversos lugares que eu conheço, particularmente, que foi para lá para acompanhar. E eu também vejo, né, por estar inserido nesse meio, que é muito importante para as empresas essa movimentação. Pois, afinal de contas, é uma época especial, uma época que movimenta muito e, claro, que financeiramente isso também é importante. Infelizmente, a gente já discutiu esse ponto aqui na escola, o ciclismo não é um esporte muito barato, mas precisa dessa visibilidade para poder continuar crescendo. Afinal de contas, como qualquer empresa, né, tem por objetivo de ter lucro, é importante que tenha um aumento do volume de vendas e, claro, o desenvolvimento de novos produtos que muitas vezes ocorrem lá nas provas, né? É os atletas de elite que trazem essas novidades que vão, né, sofrendo um efeito cascata e depois chegam até nós, meros mortais, que também gostamos de pedalar. Ponto número 5, que assim como é no futebol, também está sendo na questão do ciclismo, né, do mountain bike principalmente, a gente está começando a fomentar uma cultura esportiva cada vez mais forte, o que é interessantíssimo, pois afinal de contas o mundo como um todo vem caminhando para uma busca de qualidade superior de vida e isso se reflete em hábitos como o ciclismo. Não só como o ciclismo, como a corrida também, que eu tenho visto muita gente que começou a correr recentemente, mas a atividade física como um todo, né, galera? Isso é um ponto muito importante e eu, como defensor dessa prática, como um estilo de vida, acho muito interessante o fato, né, da gente ter essa cultura mais fortalecida cada vez mais, né? Ter atletas de grande renome vindo para cá, poder ver essas pessoas de perto é algo que mexe muito com todo mundo, né? Afinal de contas, tu vê caras que tu vê em competições mundiais, grandes nomes, andando próximos ali de você, né? É algo que é incrível, né? Uma energia muito específica e muito única também. E claro, né? O ponto número 6 é o ponto que fecha o nosso vídeo, é a questão do legado que uma prova, como uma prova da UCI, deixa no Brasil. Isso é, de novo, né? Aquele efeito cascata que eu falo das Copas do Mundo, como exemplo, né? De futebol, que a gente traz para o meio do ciclismo. Depois que uma prova dessas passa, ela acaba deixando aí um legado muito forte de relacionamento que vai envolver muito mais a comunidade como um todo, né? Mesmo que você não seja um atleta que busque performance, você realmente só pedala por diversão, você só pedala por intuitos, né, de se sentir bem, de saúde e tudo mais, você acaba vendo sim notícias sobre a Copa do Mundo. Até mesmo quem não é desse meio acaba vendo, né, tive essa experiência, né, de gente dizendo, tu viu o que tá acontecendo aqui no Brasil e tal. Então isso é muito legal, eu acho que é um reforço daquilo que a gente está trazendo, que é uma herança, né? Uma herança que vai ficar mesmo depois da continuação dessa prova. E outro ponto bacana, o fato de Araxá estar recebendo essas etapas e transformar ela, inclusive, em 2 semanas, mantém os atletas aí e produzindo, né, uma espécie de sinergia dentro do que é realmente o esporte, até mesmo com relatos de caras andando na rua, você vê aí os atletas se deslocando entre as cidades, treinando muitas vezes, né, fazendo aqueles passeios de bike por ali, e claro, né, fomentando cada vez mais o ciclismo nessa estrutura gigante que a gente viu montada em Araxá, que, como eu disse, né, já ocorreu a primeira etapa, na próxima semana ocorre agora a segunda etapa, né, já está começando a se organizar, e a gente, inclusive, quer trazer mais conteúdo sobre esse assunto, inclusive lá no Instagram, que daí é um pouco mais rápido, um pouco mais dia a dia, né? Então, se você não nos segue, já aproveita para seguir lá no perfil da Escola para Ciclistas. Também tem meu perfil, né? O Cássio Lima, onde eu mostro um pouco mais do meu dia a dia, da minha rotina também. E vou reforçar mais uma vez, né? Esse ano a gente já teve uma etapa da Copa do Mundo de gravel, que foi muito bacana, aconteceu em Santa Catarina, 2 etapas da Copa do Mundo de mountain bike. Talvez a gente possa ver crescer ainda mais outras modalidades do ciclismo e fomentar cada vez mais o nosso país, que é tão grande, que é tão complexo, tão vasto, num esporte, né, um esporte completo como é o ciclismo. Seja no mountain bike, seja no gravel, talvez até na bike de estrada, quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente pode pensar e sonhar em chegar lá também. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita para seguir a gente aqui, né? Para deixar seu comentário e também deixar o like nesse vídeo, que faz toda a diferença para nós. Esses são os motivos do porquê a Copa do Mundo no Brasil é tão legal. O material de hoje era isso. Valeu, galera!
E até uma próxima.